Convidamos a todos a nos preparar para a prece e vamos pedir para a nossa irmã Carmen a prece de abertura do nosso estudo de hoje. Demais acompanhamos mentalmente. Então, queridos irmãos, vamos levar o pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais da nossa casa que nos acompanham hoje, agradecendo a oportunidade de mais um encontro de aprendizado das mensagens da vivência do Cristo. Agradecemos por tudo que nós temos recebido, pela família, pela vida, pelos amigos que estão conosco nessa jornada, e te rogamos, Senhor, por todos os necessitados, onde quer que eles estejam, que possam receber a luz, o amparo, e possam receber também o pão espiritual, assim como nós hoje estamos buscando. Agradecidos, nós damos por aberto o estudo desta manhã. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então, todos já estão preparados no item 10 do capítulo 2, que é o maravilhoso e o sobrenatural, o título do capítulo. De nosso irmão Amar a leitura desse item 10. Aos olhos daqueles que olham a matéria como uma única força da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. A esse título, a religião fundada na existência de um princípio imaterial seria um enredo de superstições. Não ouso dizê-lo bem alto, mas o dizem baixinho, e creem salvar as aparências, concedendo que é preciso uma religião para o povo e para fazer com que as crianças sejam sábias. Ora, de duas coisas uma: ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, ele o é para todo mundo. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para as pessoas esclarecidas? Não sei se vamos comentar Isso, agora vamos esse item. comentar esse item aqui, ó. É o que eu pude entender aqui por essa pequena leitura, né? Como a matéria se sobrepõe ao espírito, nós, na nossa vivência, só acreditamos naquilo que vemos, ou que apalpamos, né? Então, tudo que acontece fora disso aí, para nós, se torna, para o materialista, né, principalmente, se torna sobrenatural, né? Bem por aí. Alguém quer mais algum comentário sobre? Agora há pouco, até comentei contigo, eu acho, né, Marina? Eu estava assistindo um vídeo do Divaldo. Sim. Quando comentei por alto, que ele fala de uma cura, um tratamento que ele recebeu de um espírito. Contando por alto, assim, para a gente ter uma ideia, porque nós aprendemos em espiritismo que essas coisas são fatos, e os fatos se apresentam. E os detratores acham que a gente imagina. Imaginemos o cabedal que tem o Divaldo Franco.
Isso, ele postou esse vídeo faz 2 anos. Com todo o conhecimento que ele tem, com toda a experiência, ele se diz um homem cético, num certo nível. Ele contou que uma vez ele estava com um problema de afonia, estava com dificuldade de falar. E foi consultar um médico e diagnosticaram um nódulo. Isso foi em 50 e pouco do século passado. E ele disse assim que na época o tratamento único que tinha era radioterapia e cirurgia. E daí ele estava meio por perto, daí resolveu mandar naquele tempo, um telégrafo para o Chico Xavier. Esse o Chico Xavier recebia ele. E o Chico Xavier respondeu que sim, ou recebeu num dia que não era de atendimento público, estava ele e mais 3 homens. Daí foi levado até uma casa, disse que era um cômodo pequeno, pelo que eu entendi, né? Ele não falou pequeno, mas eu entendi assim, porque tinha uma janela e uma porta. E ele puxou um cobertor, pelo que eu entendi, a título de cortina, ele achou estranho. E daí o ambiente ficou escuro. E ele pediu para o Divaldo orar. E antes disso ele já tinha pedido para o Divaldo fazer uma palestra. Ele disse, mas por jeito que ele estava com a voz, né? Com dificuldade, conseguiu fazer. E ele percebeu, mas isso foi intencional. Daí pediu para ele orar, e ele ficou assim, mas com a voz do jeito que ele estava. Daí começou a orar, estava um breu. Daí ele ouviu uma voz humana, materializada. Divaldas, abre o olho. Ele abriu e disse que viu uma jovem de 16 a 18 anos, com cabelo loiro, dobrado para dentro aqui, curto, com vestido de enfermeira da Segunda Guerra Mundial. Era Sheila. E daí ela disse que veio atendê-lo, perguntou se ele tinha medo de dor. Ele não, foi a última vez que ele disse isso. Disse que ela tinha um instrumento semelhante a uma caneta, parece uma caneta ali, semelhante a uma caneta, com uma luzinha na ponta. Na época não existia, hoje já existe, né, na medicina. Isso foi em 1950 e pouco. E ela disse, abre a boca. E ela inseriu e ele era flexível. Chegou lá no ponto e ela disse, eu vou cauterizar. Eles nem sabiam, eu nem sabia o que era cauterizado. Tudo bem, né? Abriu a boca, ficou tranquilo. Diz que quando ela acionou, ele deu um grito, daí ela tirou e disse assim, como é que tá, João? Tô bem, curado. Vamos repetir, né? Daí fez de novo, ele deu outro grito. E daí ela perguntou como é que tá. Ele disse que nunca mais ele teve problema de afonia. Às vezes tem algum problema, assim, na voz, porque ele fala umas 10 horas por dia, faz um congresso, depois um seminário à noite, mas nunca mais teve problema de afonia. E daí ele disse assim, mas quando terminar isso aqui, eu vou pensar que eu imaginei. Pensar que eu sonhei. Daí ele disse assim, o ser humano é estranho, porque o ser humano primeiro quer o fato. Aí quando vem o fato, ele quer a comprovação do fato. Depois que tem a comprovação do fato, ele quer a comprovação da comprovação do fato. E por isso que as pessoas dizem assim, para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E o Divaldo se deparou com essa situação. Embora ele disse assim, mas eu não sonhei, eu curado, né? Estaria aí mais que suficiente a prova. Mas ele disse da Sheila, podia me dar uma prova para que depois eu não imagine que eu esteja sonhando? E daí ela começou a materializar a flor, ele abriu um lenço, e daí ele lembrou de uma pessoa que falava de uma flor que dava nos Alpes, o Edelweiss, né? E ele perguntou se ela conhecia, se ela tinha ido aos Alpes suíços. Ela disse que sim. Quer dizer, essa? E materializou a flor para ele. E deram mais alguma coisa, Divaldas? Eu disse, Sheila, eu posso levar um pedaço do teu vestido? E ela disse, sim. Daí ele rasgou um pedacinho pequeno, disse que tinha vontade de rasgar um pedaço maior para levar, mas ele descontentou com um pedacinho pequeno. Diz que tem até hoje essas peças lá guardadas, que podem ser comprovadas pelo exame do carbono 14, a idade que tem, né? Foram materializadas definitivamente. Eu não sei se ela... Vamos dizer assim, que fizesse um teletransporte da flor, não sei como é que ela duraria tanto tempo, né? E já o tecido, então mesmo que seja um tecido usado pelo perispírito,
Nós aprendemos que tudo que existe no universo, usado pelos espíritos e pelos encarnados, vem do chamado fluido cósmico universal, ou matéria primitiva. São apenas derivações. Então, é uma coisa física, só que numa densidade que a gente não percebe, não chama de dimensões. E ali está a prova. Mesmo para uma pessoa que está dentro do movimento espírita como o Divaldo, que eu acredito que na atualidade seja a pessoa que tem uma época cabedal de conhecimento, talvez na Terra, né? Mas pelo menos no Brasil, ainda ele tinha dificuldade de ter certeza, mesmo tendo a cura de um problema que até então a medicina prometia uma hipótese, uma possibilidade de cura sem garantia, porque os recursos, mesmo hoje, não dá para garantir, né? Se a pessoa tem um câncer na garganta, uma cirurgia com todo tratamento moderno, não dá para garantir que a pessoa vai ficar boa. E daí, para as pessoas que são céticas, isso tudo é maravilhoso, é sinônimo de superstição. E aí Kardec prossegue: se assim fosse, a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial seria um tecido de superstições. E a ciência se debate com a religião. Desde quando a ciência pôde expor suas ideias, quando venceu a Inquisição, né? E há um debate. São antagonismos difíceis de serem aproximados, mas são verdades parciais que cada um tem. E o Espiritismo veio ao mundo, segundo Allan Kardec, com o objetivo de ser um elo entre a ciência e a religião. Se ele eu sempre repito, se ele é um elo entre a ciência e a religião, ele não pode ser uma religião. Porque se for uma religião, ele já não é um elo entre a ciência e a religião, é mais uma religião. Mas, devido ao sincretismo e devido a algumas posições dentro do movimento espírita, principalmente brasileiro, nós temos o espiritismo como religião. Mas Kardec alerta no sentido filosófico, no sentido de aproximar o homem a Deus, não daquela religião tradicional, dogmática, em que se põe a defender uma ideia sem fundamentá-la, sem demonstrá-la. E o espiritismo, como é ciência e filosofia, a filosofia fica no campo das ideias, a ciência no campo da comprovação por experiências. Ele é uma ciência de observação. Então se observa os fatos, os fenômenos, e ali fica patenteado que é um fato. Não é, como se diz aqui, uma superstição, algo fantástico, maravilhoso. Está mais do que provado, só não vê quem não quer, né? Mas aí esses detratores não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem no baixinho e julgam salvar as aparências, concedendo que uma religião é necessária ao povo e às crianças para que se tornem ajuizados. Então eles acham que a religião foi criada para conter, e de fato no começo foi isso, conter pelo medo as pessoas de cometerem delitos, né? Então a pessoa tinha medo de ir para o inferno, aí mesmo a contragosto fazia as coisas corretas. Mas hoje em dia as pessoas não acreditam mais no inferno. Então elas precisam de uma razão maior para poder se conduzir de uma maneira acertada. E o Espiritismo traz a lei de causa e efeito, explicando que Deus não pune. Já estou saindo um pouco do assunto, mas para completar, né? E que tudo é consequência do nosso agir. Nós não podemos fugir dessa lei. Então não precisamos mais dessa religião que nos obriga a fazer uma coisa por temor. E aí Kardec encerra: ora, uma de duas. Ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se verdadeiro, ele é para toda a gente. Se falso, não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. Então a verdade sempre prevalece. Eu sempre toco aqui na parte da ciência que é a física quântica, que pelo trabalho de pesquisa e teórico que vem fazendo, se aproxima muito das ideias espíritas. Utilizam palavras diferentes, criadas por eles, mas para dizer a mesma coisa. Alguém mais? Márcio, seu Júlio, dona Sandra, se quiser se manifestar, fiquem à vontade. Viu se vocês aí estão falando?
no meu ponto de vista, o pouco entendimento que nós temos. Eu acho que é bem assim. Então, vamos prosseguir. Silânia, lê o próximo item para nós. O 11. Os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, pois geralmente no princípio materialista, uma vez que denegando todo o efeito extramaterial. Denegam, por isso mesmo, a existência da alma. Sondai o fundo do seu pensamento. Perscrutai bem o sentido das suas palavras, e vereis quase sempre esse princípio. Se ele não está categoricamente formulado, despontar sob as aparências de uma pretensa filosofia racional com que o cobre, em rejeitando por conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, estão, pois, consequentes consigo mesmos, não admitindo a causa. Não podem admitir os efeitos, daí neles uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar sadiamente o Espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo que não é material. Quanto a nós, do fato de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, se segue que aceitamos todos os fatos qualificados de maravilhosos, que sejamos os campeões de todos os visionários, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas. Seria preciso conhecer bem pouco o Espiritismo para pensar assim, mas nossos adversários não o encaram de tão perto. A necessidade de conhecer aquilo de que falam e é o menor dos seus cuidados. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia nos fatos maravilhosos. Portanto, o Espiritismo é absurdo. É para eles um julgamento sem apelação. Creem opor um argumento sem réplica quando, depois de ter feito eruditas pesquisas nos convulsionários de Saint-Médard, os calvinistas de Sévigné, ou nas religiões de London, chegaram a descobrir nelas fatos patentes de fraude que ninguém contesta. Mas essas histórias são o evangelho do Espiritismo? Seus partidários negaram que o charlatanismo tenha explorado certos fatos em seu proveito, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito, não é mais solidário com as extravagâncias que se podem cometer em seu nome, do que a verdadeira ciência não é com os abusos da ignorância, nem a verdadeira religião, com excessos do fanatismo. Muitos críticos não julgam o espiritismo senão sobre os contos de fadas e lendas populares que lhes são as ficções. Seria como julgar a história nos romances históricos ou nas tragédias. E daí? Desse texto aí, o que nós podemos compreender? Os materialistas são os mais céticos, né? Eles não acreditam muito, quer dizer que eles não acreditam, quer dizer, no espiritismo, né? A gente vê isso muitas vezes acontece quando a gente está conversando com alguém
tu narra um fato, né, que aconteceu, e, né, eles não acreditam, né? O problema do materialista, né, eles acreditam na unicidade da vida, né, que é só esse momento que estão vivendo. Não acreditam nas reencarnações, daí para eles fica muito difícil de... Aí tudo que a gente narra ou fala, esses fatos aí, por exemplo, que nem o Bruce falou agora, para eles é um conto de fada, né? Uma lenda. Ou eles o têm como um milagre, como falam, né? As questões das religiões. E as instituições religiosas também pecam no sentido de que ficam de dono da verdade, daí usa o fanatismo, né? E as atrocidades que se é cometida em nome de Deus, né? Em nome de Jesus, enfim. Pela história que a gente conhece, né? História recente. Então, portanto, muitas pessoas não acreditam nessas questões, nesse elo aí que se procura entre a ciência e a religião, né? E a ciência ficou distanciada da religião justamente pelo comportamento religioso que foi feito antigamente, que não condiz, né, com os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Essa consideração de que somos todos filhos de Deus, daí se tu não faz parte da minha religião, tu não é filho de Deus, enfim. Tudo é verdade. Então essa é a grande dificuldade que se tem. Mas a gente que está estudando o Espiritismo, além dessa religação com Deus, né, do Cristo redivivo que a gente está aprendendo a retornar, no fundo a gente sabe que é somente através da ciência que a gente vai compreender Deus. Pelo menos assim no meu ponto de vista. E os ateus, além de eles serem materialistas, eles não acreditam que Deus existe, né? Esse deve ser uma das coisas piores, né? Não acreditar em Deus. Eu fiquei com uma dúvida ali quando o Wilson fala que o Espiritismo seria uma, né, que ele usou a expressão, O elo. um elo entre a religião e a ciência. Aí eu fiquei me questionando, fiquei em dúvida assim, ó, e como a ciência vê o Espiritismo? Vocês têm essa resposta? A ciência é uma coisa. Sim. Quem faz a ciência é outra coisa. Porque a ciência não tem um pensamento. Ciência é o nome de uma arte de fazer busca de um fato, de uma realidade, de fazer pesquisa. Agora tem cientistas e cientistas. Sim. Tem vários cientistas que já, inclusive, investigaram o espiritismo no sentido de comprovar que é falso e acabaram se tornando convictos de que é verdade. Alguns, inclusive, se tornaram espíritas. Sim. Houve várias buscas e, como eu disse, agora, quem quiser assistir, eu já sugeri mais de uma vez aqui aquele vídeo, que é na verdade um documentário de 2h20, que está disponível na internet com excelente qualidade. Se chama Quem Somos Nós? Feitos por físicos quânticos do mais alto gabarito. Não é um nem dois, são vários. Eles chamam de observador, ao que nós chamamos de espírito, só mudar o termo. Mas tem uns mais teimosos que não querem enxergar a verdade, mais por orgulho. Então eles não querem se submeter aos fatos. Daí eu sempre digo que eles criam explicações mais estapafúrdias do que a própria realidade. É mais fácil você entender o fato, como ele é, do que acreditar naquilo que eles querem dizer que seja a explicação para os fenômenos. Um exemplo, uma pessoa que é um médium, daí ela começa a redigir uma psicografia de assuntos que ela desconhece. Dizem esses detratores que, na verdade,
a mente do médium vai buscar no inconsciente coletivo essas informações. Seria um fato espetacular, né? Coisa que ele não sabe, então, mas daí ele teria a faculdade de entrar na mente dos outros e buscar essas informações. É bem estranho, né? Querer explicar uma coisa com uma coisa mais fantástica que o fato. É um espírito que sabe do assunto e está ali através dele se comunicando. E daí alguns dizem assim, mas por que não se manifesta para nós vermos, né? Mas mesmo se manifestando, eles acabam sempre encontrando uma explicação. Como o próprio Divaldo disse, com toda a experiência dele, a pessoa sempre acha que está vendo coisa ou que é vítima de um truque. Tem uma passagem na Bíblia, se não me engano, é do rico e do pobre, que o pobre se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico. E quando ele morreu, desencarnou, ele viu ao longe, era Lázaro, o pobre, né? Ao lado de Abraão. E ele pediu ajuda, e Abraão disse que não podia transpor aquele abismo. Ele pediu pelo menos que mandasse um dos seus para falar com os seus irmãos que ainda estavam vivos. Ele disse assim, mas eles tinham os profetas, e eles não os ouvem. Então tem, desde do primórdio da história da humanidade, tem mais do que suficiente informações a respeito. O problema é que depois, quando surgiram as religiões dogmatizadas, se proibiu as ideias que se chocavam com a religião, que a ciência vinha trazer informações. E começou-se a perseguir os cientistas, e talvez por isso eles se fecharam no campo deles em antagonismo às ideias religiosas. Aí vem o Espiritismo com o objetivo de ser o elo, de aproximar os dois, esclarecendo as coisas como elas são cientificamente e como são espiritualmente, que uma coisa não está distante da outra. Tudo que existe vem de Deus. O homem apenas tem que conhecer. Mas é difícil de aproximar esses dois pontos de vista. Tanto um quanto o outro se fecham no seu campo de orgulho e não querem ceder. A religião, aos poucos, vem cedendo às evidências da ciência, no que a ciência comprova que é verdade. Por exemplo, a Terra não é o centro do universo, muito menos o centro da galáxia. Isso já está mais comprovado, então a ciência está cedendo para esse lado. Mas o materialismo ainda diz que tudo é evolucionismo, que não foi criado. O Espiritismo já vem dizer que é criacionismo evolucionista. Existe a evolução, mas é Deus que cria. E aí eles se voltam também contra as ideias espíritas, chamando que tudo isso é fantástico, é maravilhoso, e que não pode ser fato. E no encontro passado eu mencionei aqueles Davi Nasser, depois eu pesquisei, né, coloquei uma edição no vídeo, não me lembro o nome do outro repórter, que tentaram denegrir a imagem do Chico Xavier, e até denegriram, porque eles de fato enganaram o Chico Xavier, mas não enganaram o Emmanuel, porque na dedicatória estava lá o nome dos dois, só que eles não leram de imediato, eles ficaram tão emocionados com a armadilha que fizeram, se apresentaram como sendo repórteres estrangeiros, né, para enganar o Chico, e daí pensaram o seguinte, não, ele não viu que nós éramos repórteres brasileiros, então essa maioria é falsa, e publicaram na revista Cruzeiro mesmo. E depois, passado um tempo, um deu a dedicatória e ligou para o outro, e o outro se espantou quando viu. Mas não se retrataram na mesma revista. Isso que é interessante, né? Eu vi esse repórter dar uma entrevista, não sei que época foi, mas tem um vídeo na internet. Ele disse assim, nunca mais quis mexer com essas coisas de espiritismo. Mas ele não se retratou. Ele viu que, na verdade, o espírito humano sabia. Então isso fica mais improvável que, se o médium não viu e se iludiu, tem alguém por trás. O que é? É um inconsciente coletivo, mas daí ele teria no inconsciente coletivo a informação de que eles eram falsos repórteres estrangeiros, mas sim brasileiros, né? Sim. Com a ideia de manchar o movimento espírita. E é interessante que a gente às vezes pode pensar, mas o espírito não quis proteger o Emmanuel. É que a verdade sempre vem à tona, não adianta. E até foi uma lição para que o Emmanuel ficasse, não o Chico, né? Ficasse mais alerta para as armadilhas da vida. E outra coisa, pela pessoa ser médium ou não, ela não vai ter regalias.
Tem coisas que nós temos que aprender com a experiência própria, senão nós seríamos como crianças levadas pelas mãos. Não teríamos esforço para decidir pelo melhor e para fazer a nossa análise. Algumas coisas que nós não somos capazes de resolver sozinhos, eles nos orientam. Outras nos deixam aprender com as experiências, mesmo que soframos um pouco. Imaginemos um pai que quer ensinar o seu filho a andar. Ele vai conseguir ensinar o seu filho a andar sempre segurando a mão e nunca largando a mão do filho? O filho nunca vai ter segurança. Uma hora é preciso largar a mão, para que ele consiga andar sozinho. Para andar de bicicleta também, se o pai for sempre segurando a bicicleta atrás do filho, ou nunca tirar as rodinhas, porque hoje usa as rodinhas laterais, né? Que ele não vai conseguir. E assim somos nós. Os espíritos nos ajudam naquilo que é o suficiente. E depois deixa a gente aprender. A natureza é um exemplo. As mães dos animais, em especial os mamíferos, mas a gente vê isso também nas aves, cuidam dos filhotes até elas perceberem que eles já têm condições de se virar sozinhos. E aí deixa. Parece até uma violência, né? Os filhotes vão lá pedir comida, eles enxotam. Está na hora de se virar. E assim, a natureza, o princípio inteligente que está lá animando aqueles animais evolui. E assim nós, espíritos, evoluímos. Então, embora seja, segundo a ciência, isso fantástico, maravilhoso, não tem nada de fantástico e maravilhoso. São realidades que as experiências demonstram, e isso tudo é intercâmbio entre os dois planos da vida, entre os encarnados e os desencarnados. E voltando ao assunto, o Espiritismo se propõe a ser, pelo menos, e acredito que seja, este elo que faltava. Quem estudar o Espiritismo, desarmado, sem preconceito, vai ver que está demonstrando os fatos e a realidade dos dois aspectos, o científico e o religioso. Normalmente o crítico do Espiritismo ele já parte de um princípio materialista e pré-concebido. Não existe a alma, não existe o espírito. Daí como que ele vai aceitar os efeitos, as comunicações, se ele já não aceita o principal? E essa ideia já é pré-concebida, ele já está bloqueado. Ele não... Daí, outra coisa, eles se aprofundaram no Espiritismo para estudar. A maioria dos que fizeram isso acabaram, como disse o Wilson, aceitando, e muitos até são espíritas hoje, ou se tornaram espírita na época. Então, outros daí julgam o Espiritismo por outros fatos que não tem nada a ver com o Espiritismo, com lendas, com acontecimentos outros que foram usados, manipulados, e daí eles colocam isso como se o espírita aceitasse tudo que é fato, que é dito. Vem de espírito, o espírito aceita. Não. Aquilo que vem dos espíritos deve ser analisado, e é analisado para ver até onde, porque acontece a questão de ser uma imaginação, de ser algum outro fato que acontece, um fato desconhecido da pessoa, e ela, como desconhece, ela acha que provém dos espíritos, e na realidade, se for estudado, e é o que sempre Kardec e a doutrina espírita, que sejam bem analisados, porque só depois de ser descartado que seja um fato, um fenômeno, como o dito por eles, natural, que seja da natureza normal aqui, para daí ser considerado como um fato espírita, o vindo dos espíritos, que seria, então, tem essa diferença mas para os críticos mesmo, eles vão criticar e não adianta querer provar para eles, porque eles já bloquearam, que eles não aceitam o espírito. Então, se eles não aceitar o outro, depois mostrar efeitos para eles, então, por hora, ainda não. Aquele que não aceita, na realidade, diz assim,
nunca ninguém veio nos dizer, né? Coisa, alguém veio. Nossa, não acredito porque ninguém veio me dizer que existe ou não existe. Né? A gente vê, né? As pessoas falam isso. Eu achei bem importante ali o que o Wilson falou também sobre a comprovação que o Divaldo deu para todos nós, né? Dos fatos. E que até foi materializado, né, para ninguém ficar com dúvida mesmo, né, sobre os espíritos. No Vaticano existe sobrando provas desses fatos. Tem até um vídeo no YouTube antigo, na verdade um pouco ruim, mas dá para se informar, chamado O Museu das Almas do Purgatório, coisa parecida, que existe lá, de fenômenos, de feitos físicos que ficaram registrados. E o Vaticano tem guardado isso. Eu não sei se foi o Severino que foi lá e conseguiu entrar e gravar meio camuflado o que lá existe. E tem um vídeo dele, vamos ver se eu encontro aqui na internet. Eu acho que é Museu das Almas do Purgatório. Vou fazer uma pesquisa aqui. Mas a propósito, mudando um pouco da minha pesquisa aqui, nessa matéria que foi lida, esse trecho que foi lido aqui, fala em convulsionário de Saint-Médard. O meu modo de falar, né? Não falo francês. Vocês que sabem o que é? É Museu das Almas do Purgatório mesmo o nome. E até a Rede Globo veiculou esse vídeo. E é bem interessante para quem quiser ver quais as provas que a própria igreja guarda. O objetivo, eles não são desinstruídos, não são desinformados, melhor dizendo. Eles sabem. Não. Só que por alguma razão, mesmo os religiosos preferem divulgar coisas contrárias, talvez não vou nem entrar no mérito da questão, porque daí eu posso estar denegrindo a imagem dessas pessoas. O julgamento próprio que tem que ser fundamentado quando se faz, né? Mas o fato é que existe lá. E a proposta desses convulsionários, vocês já leram ou não? Não. Eu não tenho bem lembrança, mas eu já li sobre isso. O local de uma cidade lá, que é mais ou menos coletivo, né? Mas não tenho mais a lembrança exata de como é. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet para nós. Acho que na Revista Espírita deve ter esse assunto aí. Revista Espírita, 1859, novembro, convulsionários, desse nomezinho ainda, não sei. Eu vejo para nós vermos aqui, porque é uma história interessante, né? Famoso diácono de Paris, falecido em 1727, aos 37 anos de idade, era o filho mais velho de um conselheiro do parlamento. Naturalmente devia sucedê-lo no cargo, mas preferiu abraçar a carreira eclesiástica. Após a morte do pai, deixou os seus bens para o irmão. Durante algum tempo, ensinou o catecismo na paróquia. Eu acho que é grande, fiz por ver tudo aqui. Não é tão grande, é para pegar os tópicos principais. Na verdade, esse cara era um clérigo e abriu mão dos bens que ele herdou. E depois quiseram nomeá-lo para um cargo maior dentro do clero, mas ele preferiu ficar nos ambientes reservados dos monastérios, nos eremitérios, né? E se dedicava a fazer meias para os necessitados e fazer algumas obras lá, segundo o próprio texto, não de muita projeção. E esse cara, quando morreu, o pessoal começou a fazer peregrinação até o túmulo dele, tendo ele por santo. E lá aconteciam fenômenos de, como é que se pode dizer assim, eu não sei o termo exato, mas as pessoas entravam em convulsões e apareciam supostas curas que eram inexplicáveis, e o processo foi evoluindo tal, e essas convulsões eram, diz ali, ridículas e perigosas, que o próprio poder público proibiu, fechou o acesso ao túmulo dele. Mas não foi de imediato a superação
desta admiração pela pessoa, já mesmo culto à imagem desse suposto santo, né? Então, os detratores do Espiritismo se baseiam naquele fenômeno absurdo para dizer que o Espiritismo é algo semelhante, que seria uma fascinação pela ideia, seria alguma coisa assim, um desequilíbrio mental de quem acredita nos fenômenos da mediunidade, comparando aquilo. E daí Kardec diz assim: quanto a nós, dar-se-á aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são consequência da existência da alma? Dar-se-á sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Quem o supuser, demonstrará bem minguado conhecimento do Espiritismo. Mas os nossos adversários não atentam nisto muito mais de perto. O de que menos cuidam é da necessidade de conhecer aquilo de que falam. E Kardec até orienta a quem estuda o Espiritismo e quem analisa fenômenos, ou mesmo obras psicografadas, ou mesmo outras que não sejam, mas que abordem o assunto. Ele diz que é preferível negar 9 verdades a aceitar uma mentira. Então esse é o princípio do Espiritismo. É aceitar alguma coisa quando está mais do que provado que é verdade. Tanto que ao criar as obras básicas, Kardec pegou um material suficiente para fazer N números de obras, mas ele selecionou aquelas que estavam mais de acordo com a razão e que não se contradiziam umas às outras e que os fatos comprovavam que eram verdadeiras. E aí formou o primeiro livro, depois mais 4, né? Na verdade, são o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e Inferno, aliás, é a Gênese, né? Depois tem Obras Póstumas, que é uma coletânea de material que ele tinha, que ele não conseguiu publicar em vida, mas daí não foi ele que publicou. E tudo isso foi feito num trabalho muito selecionado, muito criterioso, sem aceitar o maravilhoso, o fantástico, e com todo o cuidado, com a técnica que Kardec já tinha dentro dos meios acadêmicos, porque ele era cientista. Então ele não é um aventureiro. E ele também não era uma pessoa assim crente, no sentido de acreditar sem ver se o fato é verdadeiro. Tanto que a gente sempre repete, ele não se convenceu dos fenômenos antes de presenciar e comprovar para si próprio que não havia truque. Ele, naquele momento, o que chamava atenção era o fenômeno das mesas, chamavam girantes ou dançantes, que respondiam mediante pancadas. E daí ele foi analisar o fenômeno. Primeira vez ele se negou a ir. Depois, pelos seus amigos também da academia que insistiram, ele acabou indo. E viu que ali tinha alguma coisa por trás de mais profundo do que a simples brincadeira, que era a filosofia tirada das informações que eram dadas através desse mecanismo. E depois foi aprofundando, a gente não vai entrar no histórico todo aqui, todo mundo conhece, né, como é que foi aprofundando os métodos. Então o Espiritismo não aceita as coisas, e eu digo o Espiritismo que Kardec nos trouxe, porque o Espiritismo é uma coisa, mas o movimento espírita é outra. O movimento espírita é feito por pessoas. Cada país, cada região tem um movimento espírita peculiar, embora as federações procurem fazer com que tudo funcione de uma forma semelhante ou próximo da igualdade, sempre tem as peculiaridades devido ao sincretismo que nós trazemos, porque todos nós já transitamos em outras religiões. Então o movimento espírita tem suas peculiaridades. Se nós formos olhar, cada país tem os seus métodos, mas tudo embasado nas obras básicas. E quem procura se embasar o mais possível nas obras básicas não resvala para aceitar coisas sem comprovação. Porque o grande risco
é a pessoa se convencer, não, a mediunidade de fato existe. As obras psicografadas são verdadeiras, e aí qualquer obra que dita psicografada, a pessoa não vai ver se o que está escrito lá é embasado na doutrina ou se tem divergências doutrinárias. Então é preciso conhecer um pouco. Eu digo um pouco, mas na verdade não pode ser tão pouco assim, as obras básicas para depois começar a ler as obras suplementares. Eu sempre digo que é um grande erro, não sei se eu sempre digo, estou dizendo a primeira vez, é um grande erro, a pessoa fazer um grupo de estudos e começar por obras suplementares, que o pessoal chama de complementares. Eu chamo de suplementares. Porque complementar, no meu ponto de vista, tem que completar o que faltou. O Espiritismo já está completo nas obras básicas. O resto é suplementar, é um acréscimo. Então a pessoa pega, por exemplo, um grupo lá para chamar a atenção. Não vou nem mencionar a obra, daí eu posso até... Me deu a ideia de falar, mas melhor não mencionar. Porque daí vão dizer que eu estou falando mal da obra, né? Aí um livro lá que fala de um romance qualquer. E o pessoal junta um grupo maravilhoso, grande, divertido, se maravilha com as informações, entre aspas, que está ali, e tem aquilo como verdade. Mas eles conhecem a base do movimento da doutrina espírita, aliás. Aí começa a surgir um movimento espírita deturpado. Então, o movimento espírita não é o espiritismo em si. E dentro do movimento espírita se pode deparar com situações de pessoas fascinadas por coisas que não são verdade, que a ciência vem provar que são mentiras. Aí a pessoa que prova que houve um erro, diz, não, o espiritismo é uma farsa, está aí, está provado. Mas é espiritismo? Ou é coisa peculiar de um certo movimento espírita? Então é preciso conhecer o Espiritismo o mais que nós pudermos. Nós nunca vamos saber tudo. O Divaldo mesmo diz que estuda o Livro dos Espíritos até hoje. O Divaldo está com mais de 90 anos, acho que está com 92 ou 4 agora. E ele já leu centenas de vezes. Ele leu uma ou duas vezes, depois começou a estudar. Então, se nós pudermos sempre repetir os estudos, ler, porque cada vez que a gente lê, a gente vê tópicos que passou por cima. Por quê? Porque a nossa mente, alguém diz, é como um macaquinho ágil. Para que nós captemos o que nós estamos lendo aqui, ó, é preciso estar lendo. Aqui são símbolos que representam a verbalização de uma ideia. Mas eu preciso alcançar a ideia. Eu preciso visualizar e trazer para a nossa realidade. E meditar a respeito. E às vezes eu estou lendo e a minha mente, como ela consegue ficar totalmente focada, por exemplo, aqui, ó, eu olho assim, acerca dos convulsionários de São Medard. E eu fico pensando, o que é convulsionário de São Medard? E continua a leitura, só que eu estou pensando o que é aquilo. E o resto passa em branco. Aí eu começo a buscar na ideia ou imaginar. E às vezes é preciso retornar à leitura para não perder o fio da meada, para não perder os detalhes. E mesmo assim, a mente sempre, quando a gente se dá conta, está fugindo. Uma palestra, por exemplo. Uma palestra, a pessoa está falando, eu estou meditando no que ele está falando. Ele fala alguma coisa que diz respeito à minha vida. Aí quando eu vejo, eu já não estou prestando mais atenção nele, eu estou pensando na minha vida. Eu tenho que voltar para a palestra. Já perdi 80% da exposição. Na leitura acontece a mesma coisa. Então a gente tem que repetir a leitura, repetir o estudo e buscar trazer isso para a realidade. E volto a dizer, né? Não julgar pelas aparências, mas conhecer. E esses críticos aqui, ó, analisam o espiritismo como se fossem contos de fadas e as lendas populares, que eles são as ficções. Como essas, os convulsionários. Os caras nem eram espíritas, eram ligados ao movimento religioso a que pertenciam. Talvez nem conhecessem o espiritismo, mas acreditavam no milagre. O espiritismo não aceita o milagre naquele sentido literal, da derogação das leis de Deus.
Para nós, o milagre é aquilo que nós não entendemos, mas que tem comprovação. Na hora, para nós, parece fantástico, maravilhoso, mas se formos estudar, nós temos muita dificuldade de entender certas coisas. E não vamos entender agora. Por que os espíritos não nos explicam? Porque eu disse, nós temos que aprender a andar. Senão nós ficaríamos deslumbrados, como um cego que vê a luz pela primeira vez e daí não consegue nem ver mais nada. Quando tu sai da escuridão, tu tem que acostumar os olhos com a claridade. E as verdades também são assim. São graduais, nós vamos levar muito tempo ainda para entendermos um pouco mais. Até tá curto o nosso tempo aqui para ler o próximo. Alguém mais quer comentar? Nós temos aqui, como é o nome mesmo? Nelson. O Nelson. Aqui do item 12 é um trechinho bem curto. De repente dá tempo. E acho que até já foi mais ou menos comentado até o que está aqui também. Bom, Nelson, lê para nós o item 12? E daí já pode. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, é preciso conhecê-la, porque a opinião de um crítico não tem valor senão quando fale com perfeito conhecimento da causa. Só então sua opinião, ainda que errônea, pode ser levada em consideração. Mas de que peso é ela sobre uma matéria que não conheça? O verdadeiro crítico deve provar não somente erudição, mas um saber profundo no que concerne ao objeto que trate, um julgamento sadio e de uma imparcialidade a toda prova. De outro modo, qualquer rabequista poderia se arrogar ao direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintura ou de censurar Rafael. Então aqui é praticamente repetindo ou reforçando aquilo que a gente está comentando até agora, né? Mesmo que seja um especialista numa determinada área, para dar sua opinião sobre um outro assunto, por exemplo, um pintor ou um cientista falar sobre o espiritismo, a sua opinião é tão importante quanto a de qualquer outra pessoa, desde que ele se aprofunde, desde que ele pesquise a respeito dessas leis que estão sendo apresentadas na doutrina dos espíritos, e não simplesmente baseado naquele conhecimento específico que ele tem. Acho que é uma coisa bem simples assim no meu entendimento, né? E sobre dar opinião sobre aquilo que não tem conhecimento. Não é uma coisa para nós ainda, na nossa ignorância ainda mais ou menos natural, quando nos falam alguma coisa de ciência, digamos, uma medicina, de uma certa doença, que às vezes a gente está ouvindo pela primeira vez, a gente escuta falar aquilo poucos minutos e dali a pouco a gente não está dando uma opinião como se fosse um especialista. Receitando remédio. Quando surgiu o Covid ali, quem que não entendia de Covid? Tem que tomar isso, aquilo. E nos primeiros dias já tinha gente que falava como se soubesse mais do que hoje os cientistas que estão estudando desde lá sabem sobre Covid, parece que eles sabiam. E é o reverso, sobre o espiritismo, sobre os acontecimentos espíritas não acontecem a mesma coisa? Uma coisa, por exemplo, que eu vejo, e eu falo bastante, na tal de física quântica, mas quem de nós conhece física quântica? A gente não pode se aventurar em falar de física quântica, a não ser alguns tópicos, porque no começo até eu achava que era uma viagem desses cientistas, porque eles têm muito de teoria. Mas tem algumas coisas que dá para a gente ver. Por exemplo,
a experiência da dupla fenda, eles demonstram o comportamento diferenciado da partícula conforme o observador está presente ou não, que uma hora se comporta como energia, outra hora como matéria, e eles têm as suas provas para defender suas ideias, mas nós não conseguimos adentrar nesse campo. Mas até acho interessante que pesquisem, para que nós, pelo menos, saibamos aquilo que uma criança de creche está aprendendo sobre o alfabeto da nossa língua, para quando formos falar alguma coisa, possamos pelo menos fundamentar. E o inverso também é verdadeiro. Quem for do campo da ciência física, o materialista, melhor dizendo, quiser falar sobre espiritismo ou sobre religião, vai ter que estudar um pouquinho para saber o básico, para se aventurar nesse campo. Assim, a gente não deve se aventurar no campo do conhecimento deles. E o respeito recíproco é importante para que nós cresçamos juntos. Senão a gente não vai conseguir aproximar os dois campos do conhecimento. O nosso horário que já chegou, né, Marino? Tá. No último segundo, que não. Quem quiser falar, fale rápido ou cale-se. Até domingo que vem. Mas foi bem explicado. Aos pouquinhos nós vamos chegando lá, vamos, certo? Antes de encerrar, eu pedi para o Júlio, eu não decorei o nome da sua esposa ainda. Sandra. E quem mais participar, quando for ingressar com o celular, se não souber, peça para alguém orientar o celular para que ele gire a imagem quando a pessoa colocar na horizontal. Porque se vocês forem olhar aqui, eu estou na visão de galeria, né? Vocês têm um espaço que vocês estão usando só um terço. Se vocês colocassem o celular na horizontal, ocuparia todo o espaço que vocês têm direito de aparecer aqui. Para nós até seria melhor, pelo menos eu acho. Assim, ó, como o seu Júlio e a dona Sandra está aparecendo assim a metade do rosto de cada um para nós aqui, ó. Como se vocês conseguirem usar... Tá bom, outro dia nós vamos procurar. Daí vai aparecer os dois ao mesmo tempo, bem tranquilo. Tá bem. Beleza. Mas então tá. Então chegou o nosso horário, vamos nos preparar para essa despedida entre nós e os mentores espirituais aqui presentes. Possamos aurir nesse momento todas as energias que aqui estão entre nós, que vêm da espiritualidade maior e que estamos recebendo, porque estamos todos unidos, mesmo aqueles que estão nos seus lares participando de forma virtual, estão espiritualmente presentes. Estão aqui conosco, estão com a espiritualidade maior e a espiritualidade maior está com todos. Então, agora, para onde direcionarmos o nosso pensamento? Seja para nossas famílias, para os nossos lares, para aqueles que nos são caros, aqueles que em especial estejam precisando neste momento, passando por prova ou expiação, e que queremos direcionar o nosso pensamento, impulsionado pela nossa vontade de fazer o bem, energias para que ajudem a superar esses momentos, a vencer esta dificuldade, principalmente pela visão espiritual, que sejam amparados pela espiritualidade maior e que recebam a nossa energia, o nosso pensamento, e que possam estar aurindo desses benefícios espirituais, estejam eles em hospitais, presídios, asilos, nos seus lares, ou perdidos, principalmente pelos vícios, que hoje um mal que atinge a muitos. Aqueles que estão também em desequilíbrios pelos problemas que temos, muito problemas mentais, problemas de desassossego, por causa de não aceitar momentos que estão passando e estar perdido mentalmente, que todos sejam amparados. Também pedimos para nós que levemos daqui
para onde formos, boas energias que possamos repartir com nossos irmãos que conosco convivem ou que por nós cruzarem. E é com esse sentimento que, em nome de Deus e de Jesus, agradecido aos mentores espirituais, damos por encerrado o nosso estudo da mediunidade de hoje. Que assim seja.